Olá, pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para a nossa correção da atividade 2 do terceiro bimestre. Lembrando que eu vou precisar fazer pelo menos 2 a 3 vídeos para corrigir essa atividade, tá? Porque ela foi um pouquinho grande. Dentro dessa correção, eu também vou tratar desses assuntos, tá? Parnasianismo, realismo, naturalismo e simbolismo, ok? São escolas literárias aí, tá? Que vem seguindo o romantismo, que foi a última que nós trabalhamos. Então, vamos começar. Iniciando aqui, atividade 2 é essa atividade que está na página 100, bom? Do caderno do aluno terceiro bimestre. Um pouco de poema do século XIX. O morcego. Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego um pau, esforços faço. Chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ela entra imperceptivelmente em nosso quarto. O poema mostra uma visão pessimista da vida e do ser humano. Comente. Bom, eu coloquei aqui uma resposta, tá? Vocês precisam, logicamente, verificar. Se a resposta de vocês estiver parecida, perfeito, tá, gente? Não precisa mudar, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó. O poema traz, sim, uma visão pessimista. Tanto do ser humano, né? Quanto da vida. E a gente percebe isso por meio, ó, é possível perceber neste poema algumas características, pois trata da consciência humana como algo ruim, né, gente? Aqui ele faz a gente tem aqui uma clássica metáfora em que ele compara aqui, ó, a consciência humana ao morcego. Aqui, ó, nós temos uma metáfora. Só que não é um morcego no sentido bom da coisa, vamos colocar assim, né? Ele traz uma visão toda pessimista, tá? Desde o início. Então, ele vai trabalhar aí com a ideia da noite, né? Em que ele vê esse morcego. Esse momento para ele não é bom, ele sente essa na bruta ardência orgânica da sede, morde minha goela e o escaldante molho. É como se fosse uma azia em que ele vem até a garganta aquele líquido amargo que queima, né? Você percebe que ele traz esse momento como algo muito ruim para ele, tá? Não tá sendo nada bom, ele tá tentando se livrar desse morcego, mas ele não consegue, né? E aí ele trata, olha, que ventre produziu tão feio parto, ou seja, ele não trata essa imagem do morcego como algo bom, mas pelo contrário, como algo muito ruim. E aí ele faz essa comparação. Então, gente, a visão dele com relação à vida e ao ser humano é uma visão pessimista, tá? E como que a gente consegue detectar isso? Através por ele tratar a consciência como algo ruim, a consciência humana como algo ruim, tá? É possível perceber neste poema algumas características próprias do simbolismo brasileiro, tá? Que são quais, gente? A expressão, né, do realismo e da vida concreta. Então, essa coisa de trazer muito à tona o real, né? E a vida, essa vida que se toca, que se vê, que se vive. Não aquela ilusão, né, do romantismo, por exemplo. O distanciamento das idealizações sentimentais, ou seja, sem sentimentalismo, e o exame da realidade, sob uma ótica pessimista. B. Quanto aos desastres naturais e
os provocados contra o meio ambiente, você considera que a consciência humana atualmente vem em segundo plano? É a mesma daquela trabalhada por Augusto dos Anjos em seu poema do século XIX? Comente. Então eu coloco aqui para vocês que se nós baseando-se nos desastres naturais, que a gente teve aí no caderno do aluno o exemplo de Brumadinho, mas a gente pode colocar a situação que nós estamos vivendo agora, né, gente? A pandemia, o Covid-19, né? Então, baseando-se nesses desastres, assim como no poema, né, o morcego, é possível considerar, sim, né, que a consciência humana vem em segundo plano. E por quê? Pois primeiro, né, o ser humano age pelos próprios interesses, sem pensar nas consequências. E depois que já agimos, ou seja, que praticamos sem pensar, sem usar a consciência, é que então ela vem para nos, assim como fala aqui no poema, para nos atormentar, né? Para nos falar, olha, você fez isso, você não devia ter feito, você deveria ter pensado antes, você agiu por próprio interesse. Então, gente, a pergunta que ele fala é se nós usamos a consciência em segundo plano, baseando-se nesses dois exemplos, nos desastres naturais e no poema. Então, sim, né, se a gente for se basear nisso, sim, o ser humano deixa a consciência para segundo plano. Continuando. 2. A seguir, veja quem foi Augusto dos Anjos. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos ficou conhecido como Augusto dos Anjos, poeta brasileiro, nasceu na Paraíba em 22 de abril de 1884. Ele é considerado um dos poetas mais críticos de sua época, do simbolismo, e também foi reconhecido como o mais importante poeta do pré-modernismo, segundo alguns críticos. Em sua obra é possível reconhecer raízes do simbolismo, tais como o gosto pela morte, a presença da angústia, a utilização de metáforas e o vocábulo mórbido. O contexto literário da época traz uma proposta diferenciada quanto ao modo de abordar os conteúdos tratados nos poemas. Os poemas de Augusto dos Anjos passam a expressar um realismo exagerado, distanciando-os das idealizações sentimentais, por examinar a realidade sempre por uma ótica pessimista. Provocaram estranhamento no público, o que fez com que a obra do autor demorasse a ser reconhecida. Ele próprio se declarou cantor da poesia de tudo que é morto. Bom, continuando. 3. Associando as informações que você acabou de ler a respeito do autor de O Morcego, retome o poema e responda aos itens. A. Qual a primeira impressão que o poema provocou em você? Bom, no caso, essa resposta é pessoal, tá, gente? B. O título O Morcego provoca expectativas com relação à leitura do poema? O que a figura do morcego pode representar nesse texto? Então, mesmo sendo pessoal, eu vou colocar aqui uma resposta pessoal minha, tá bom? Então, o título O Morcego provoca expectativas em relação à leitura do poema? Sim, por se tratar de um animal pouco utilizado em poemas. Na verdade, acho que eu só conheço esse. Além de ser um animal que sempre está associado a histórias de mistério e terror, né? Poema, às vezes, remete a gente a algo mais belo, enfim, né? E o que a figura do morcego pode representar nesse texto é a consciência humana que perturba a noite. C. Assim como a palavra que intitula o poema, que outras palavras empregadas pelo poeta podem causar estranhamento? Identifique-as. Eu coloquei aqui 2 palavras e uma expressão. A palavra ígneo e ferrolho. E a expressão na bruta ardência orgânica da sede. D. Na primeira estrofe, há um momento em que o lírico mostra-se assombrado. Em que verso é possível identificar esse sentimento? Nessa aqui, gente, ó. Meu Deus!
E este morcego? Por quê, né, gente? Nós temos aqui, meu Deus, que é uma interjeição, que na verdade a interjeição é aquela, são as expressões dos sentimentos na escrita, tá? Então aqui, meu Deus, e este morcego, né? Que ele já está ali, né? Ele está enfatizando a revolta dele, né? O quanto isso incomoda ele. E como você interpreta os versos? Na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo, o escaldante molho. Foi o que eu falei para vocês lá um pouquinho antes, né? Parece uma espécie de azia, né? Aquele líquido que vem do estômago para a garganta, né? Que queima. Nas segunda e terceira estrofes, o eu lírico parece estar temeroso diante da situação em que se encontra. Identifique nos versos passagens que demonstrem o desejo de se livrar do morcego. Então aqui, por exemplo, ó, quando ele fala, vou mandar levantar outra parede, fecho o ferrolho, terceira estrofe, pego um pau, esforços faço. Então, assim, em todo momento ele tentando se livrar do morcego. E G, como se denomina este poema, considerando a sua forma composicional de versos e estrofes? Aí eu volto aqui rapidinho, olha, no poema, para a gente observar. Nós temos aqui um poema com 1, 2, 3, 4 estrofes, sendo que a primeira e a segunda estrofe tem 4 versos e a terceira e quarta estrofe 3 versos. Isso quer dizer que nós estamos diante de um soneto. Deixa eu só abrir aqui. Aqui, ó. O poema é um soneto, cuja forma fixa é composta por 14 versos, dos quais 2 são quartetos, ou seja, um conjunto de 4 versos, e 2 são tercetos, que é um conjunto de 3 versos. Bom, pessoal, eu vou parar esse vídeo aqui, tá? Com essa parte da correção. Então eu corrigi a página 100 e a página 101. E eu vou para o próximo vídeo para continuar a correção. Um abraço, até o próximo vídeo.